Olá, muito bom dia a todos, Deus abençoe a sua vida. Hoje é dia 23 de setembro, sexta-feira. Que Deus guarde e proteja a sua vida poderosamente, sua casa, sua família, seu trabalho. Que a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo te segure de pé, te fortaleça. Há dias difíceis que estamos vivendo, dias complicadíssimos, dias maus que Jesus falou que viriam sobre a vida do ser humano. Por isso nós precisamos segurar firme, forte nas mãos de Jesus, porque Ele tem o poder de nos conduzir para irmos adiante. Na próxima sexta-feira já vai se programando uma corrente forte. Jesus amaldiçoou a figueira. Horas depois, desde a raiz até a última folha, estava tudo seco. Então venha trazer o teu problema, a sua doença, o seu mal, aquilo que está tirando a sua paz. E nós vamos amaldiçoar em nome do Senhor, que você vai cravar na árvore, na figueira. E nós vamos usar a fé, porque Jesus falou que se agirmos a fé, algo ainda maior iria acontecer. Você está sendo convidado para estar conosco. Vai ser forte. Sexta-feira que vem vai iniciar. Milagre, prodígio, maravilha vai acontecer. O Senhor Jesus vai amaldiçoar aquilo que não tem mais solução para a sua vida. Vai ser amaldiçoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou um breve intervalo e já dou continuidade. 7 semanas da corrente forte. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Mateus capítulo 21, versículo 18 a 20. Há um mal sobre a sua vida? Algo ruim que te persegue? Não importa onde vá ou o que faça. Vícios dos quais não consegue se libertar. Brigas, depressão, casamento destruído, pensamentos de morte. Venha estar conosco nesta corrente de fé, para que este mal que está sobre você seque pela raiz. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que se tiver de fé, e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Nós estaremos clamando a Deus e colocando sobre a figueira seca tudo aquilo que representa seu sofrimento, para que tudo isso tenha um ponto final. Pois como a figueira secou mediante a fé, estes problemas irão secar e desaparecer da sua vida. Na corrente forte, a figueira seca. Igreja Luz do Mundo. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda. Em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro,
São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Muito bem. Então não esqueça, semana que vem vai ser forte. Domingo agora nós temos a segunda semana. A renovação espiritual é só 3 semanas. Você vai vir no final pegar um copo de água para beber. Jesus disse: aqueles que têm sede e beber da água que sou eu, nunca mais haverá sede. A sua alma tem sede. Você bebe exaustivamente líquido, água durante o dia, mas continua com sede. Experimente da água que é Cristo Jesus, como aquela mulher de Samaria. Ela experimentou a água que é Jesus Cristo. Nunca mais ela teve sede. Então você que está me ouvindo, domingo agora é segunda semana. Venha buscar, venha experimentar, venha beber desta água e com certeza a sua sede será saciada. Você vai acompanhar agora o que aconteceu na semana passada, na sexta-feira passada, um resumo. Preste atenção aí. O título acima do Salmo 146 é o seguinte: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Nós primeiro iremos fazer aqui uma leitura corrida do versículo 1 até o versículo 10, que é todo o Salmo. Depois a gente vai repassando, falando a respeito. Beleza? Vamos lá. Diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, e que faz no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Versículo 7. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Diga glória a Deus. Esse salmo aqui ele é bem interessante. Ele trata de um período, de uma época, provavelmente de quando o povo estava voltando do exílio da Babilônia. Você sabe que os hebreus ficaram por um período exilados na Babilônia. Posteriormente foram libertos desta condição e voltaram para Judá, voltaram para Jerusalém. Então, este salmo aqui, ele trata ou refere-se a esta época, a este acontecimento, está nesse contexto. E o interessante é que o salmo ele começa com aleluia e termina com aleluia. É a primeira palavra e a última palavra deste salmo, que significa louvado seja o Senhor. Inclusive, eu vou fazer uma observação aqui, não estava no script, mas eu vou falar. Às vezes nós falamos assim, aleluias. Corretamente, aleluias não existe. É aleluia mesmo, ponto, no singular. Porque significa louvado seja o Senhor. Então veja que o salmo começa louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor, e ele termina assim. Esses últimos 4 salmos aqui da Bíblia, 146 até o 150, são conhecidos também como os salmos da alegria, porque eles estão em torno justamente desse contexto que eu falei para você, da libertação do povo do exílio da Babilônia, voltando lá para Jerusalém, voltando para Judá. E aí,
o versículo 1 ainda diz assim: louva, ó minha alma, o Senhor. E eu quero que você atente já para alguma coisa que está aqui no versículo 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Aqui tem algo que é bem interessante. Fala de um louvor que estará na boca e no coração também. Assim o salmista, ele fala dele, mas isso nós trazemos para nós hoje como uma orientação. Ele fala que durante toda a sua vida, durante todos os seus dias, o louvor ao Senhor estaria na sua boca, nos seus lábios. Agora tem uma coisa interessante aqui. Vamos pegar a vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa não é feita apenas de momentos perfeitos ou feita apenas de momentos de alegria. A vida de uma pessoa ela é composta, sim, de momentos de alegria ou de momentos de bênção, mas também de momentos um pouco conturbados, de tribulação, de lutas, dias em que a pessoa vai enfrentar alguns problemas, dias em que talvez vão ser para ela dias de tristeza, dias de angústia. Assim é a vida de uma pessoa. Não vai existir ninguém na face da terra que vai passar todos os dias da sua vida com um sentimento de felicidade. Não, essa pessoa vai enfrentar problemas, vai enfrentar adversidades. Então quando o salmista ele diz assim: olha, o louvor ao Senhor estará sempre nos meus lábios, enquanto eu viver eu louvarei ao Senhor. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, nós temos que entender uma coisa, que independente da circunstância que nós estamos vivendo, independente das circunstâncias que estão nos cercando, uma coisa nunca pode mudar, é a nossa reverência a Deus. Diga glória a Deus. A nossa reverência ao Senhor nunca pode mudar. Isso parece ser simples. Pastor, o que você está falando é chovendo molhado. Ok, mas a primeira coisa que acontece normalmente quando enfrentamos um problema, ou uma das primeiras coisas que acontecem, é que a gente altera a nossa maneira de olhar para quem? Para Deus. A gente altera a nossa maneira de olhar para Deus, a gente muda a nossa visão com relação a Deus, porque pensamos que por estarmos passando um problema, Deus talvez deu as costas para nós, ou não está querendo ser favorável a mim, alguma coisa nesse sentido. Mas a verdade é que independente do que eu e você estejamos passando, nunca pode sair da nossa boca o louvor ao Senhor e essa reverência a Deus, sempre, todos os dias, nos dias de liberdade e nos dias de exílio, usando como exemplo que o texto trata aqui. Indo adiante, vamos ali pegar do 2 para frente. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Aí o versículo 3: não confieis em príncipes. É muito explicativo isso aqui. Versículo 3 e 4: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Não esqueça que o tema, o título aqui desse salmo, trata da fraqueza do homem, que nós lemos anteriormente. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Algumas pessoas dependem das outras a ponto de até para se alimentar. Se não tiver alguém que venha alimentar ela, nem comer ela consegue. Então ela começa a entender um pouco mais sobre essa questão de dependência e o valor que isso tem. Mas enquanto ela está com as duas pernas, ela está com os dois braços, ela está tudo bem, tudo certo, tem muitas pessoas que se tornam tão arrogantes que acham que nunca ou em nenhum momento, em nenhuma circunstância vão precisar do outro, porque ela se resolve, ela faz tudo, ela acontece, até que talvez ela venha cair de cama numa situação dessa. Às vezes nós agimos assim com relação a Deus, até o dia que por si mesma ela não conseguir fazer mais nada e ela depender totalmente, exclusivamente de Deus. Aí ela vai perceber o quanto ela é dependente de Deus e vai perceber a sua fraqueza. Nós precisamos sempre nos lembrar dessa fraqueza.
E que se eu tenho esta fraqueza, sendo homem, quando eu me refiro a homem ao gênero humano, sendo ser humano, o Patrick tem a mesma fraqueza, porque ele tem as mesmas condições do que eu. Ah, não, mas ele tem posição, ele tem poder. A condição é a mesma. E assim para qualquer outra pessoa, todos têm a mesma condição. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte: não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, ou seja, não confie em poderes, em forças desse mundo. Sabe por quê? A Bíblia fala assim: neles não há salvação. Eu entendo que a Bíblia quer dizer o seguinte: se eles não conseguem nem resolver a si mesmo e nem salvar a si mesmo, como que poderão dar garantias ao outro? Você entende isso? As poucas garantias que eles podem dar perecem junto com eles quando eles vierem a perecer. Porque a Bíblia diz assim, no versículo 4: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, ou seja, os planos, os projetos, tudo que aquela pessoa tinha planejado, tinha projetado. No dia em que ela pereceu, tudo isso perece junto. Essa é a fraqueza do homem. Por isso a Bíblia faz questão aqui de ratificar para mim e para você, dizendo o seguinte: você precisa confiar em Deus. Entenda de uma vez por todas que o teu socorro, que a sua esperança deve estar no Senhor. É o que diz o versículo 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Diga glória a Deus. Eu falei aqui outro dia na sexta-feira, quando Israel saiu do Egito, saiu por causa da interferência direta de Deus, quando ele manifestou o seu poder. Moisés estava à frente para liderar o povo, mas foi tudo por meio da manifestação do poder de quem? De Deus. Homem nenhum, com poder nenhum, conseguiria tirar Israel de lá. Inclusive nós podemos falar de Faraó, que era um homem poderosíssimo na época, mas não pôde evitar que Deus, por meio do seu poder, tirasse o seu povo de onde? Ali do Egito. Essa é a grande realidade, porque é um só Senhor, um só que permanece, e esse é Deus. E a Bíblia diz assim: feliz é, bem-aventurado, feliz é, abençoado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. Se nós formos ao dicionário, eu sempre falo dicionário, se nós formos ao dicionário, esperança também é confiança, expectativa. Então vamos falar de esperança como confiança. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja confiança está no Senhor seu Deus. E quando nós falamos de confiança, a confiança ela gera entrega. Por que a confiança ela gera entrega? Imagine que ali embaixo esse altar fosse mais alto, 3 metros de altura. Embaixo está o pai, aqui em cima está o filho pequeno. Se aquele filho pequeno ele confia no pai, o pai falar para ele: pula que o pai te pega, ele pula ou não pula? Ele pula, porque ele confia. A confiança gera entrega. Então a Bíblia nos diz aqui o seguinte: que quando nós de fato temos o Senhor como nossa esperança, quando nós de fato confiamos em Deus, no Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Você prefere apoiar a sua vida em alguém que criou e fez todas essas coisas? Sabe como que você faz para ver o poder de Deus? É só você estar com seus olhos abertos, porque para onde você olhar, você vai ver o poder de Deus expressado. Como assim, pastor? Se você olhar para fora, você vai ver uma árvore. Não foi uma explosão simplesmente que criou essa árvore. Se olha para a pessoa que está do seu lado, você vê o poder de quem? Você vê o poder de Deus. Um dia eu gravei um videozinho curtinho falando sobre o nível de dependência que o homem quer descobrir. Qual o seu nível de dependência de Deus? É bem simples. Quando você dorme à noite, você vai embora, você vai dormir. Por acaso você acorda uma hora depois que você dormiu? Você acorda e fala assim: eu preciso acordar porque eu tenho que ver se eu estou respirando.
E se o meu coração está batendo? Você dorme, você apaga. Você é quase como se entrasse em coma. Tem umas pessoas que parecem que entram em coma mesmo. Você apaga, você não está vendo mais nada, você fica inconsciente. Mas o teu corpo está automaticamente respirando. O seu coração está batendo. Você está andando na rua, você não dá meia dúzia de passos. Está batendo. Não, o seu coração está batendo. Esse é o nosso nível de dependência de quem? De Deus. E quando nós entendemos esse nível de dependência, nós vamos entender que o outro ser humano depende de Deus da mesma maneira que nós. Então nunca eu vou apoiar a minha vida em pessoa alguma ou poder algum deste mundo. Eu preciso entender que eu tenho que apoiar a minha vida em Deus e no poder de quem? No poder de Deus. Diga graças a Deus. Porque só Ele permanece para sempre. Só a sua fidelidade permanece para sempre. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E aí os versículos seguintes, para a gente encerrar, dizem assim, o versículo 7 em diante: que faz justiça ao oprimido, que dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados. Nós vamos orar por libertação daqui a pouco. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, em outras palavras, aqueles que obedecem. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, em outras palavras, falando de Jerusalém, falando para o povo, o teu Deus, ó Jerusalém, reina de geração em geração. Ele não passa. E aí termina o salmo com o versículo, com a palavra aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, entenda uma coisa aqui nessa noite, que não é talvez que você não saiba disso, mas nós temos que ir além do saber. Nós precisamos ativar isso na nossa vida. O problema das pessoas às vezes não é saber a respeito de algo. O problema é você usar aquilo para si. O problema é a pessoa ativar aquilo na vida dela. Por exemplo, vamos falar de comer. A gente sabe como é comer certo. E a gente come certo todas as vezes? Não come. Mas a gente sabe, a gente tem noção disso. É só um exemplo, só para você entender. Então nós sabemos que nós temos que apoiar a vida em Deus e no Senhor, a nossa vida. A nossa vida tem que estar apoiada em Deus. E por que é que nós não fazemos isso? E aí sabe o que acontece quando nós não apoiamos a nossa vida em Deus? Vem as frustrações. Porque quando o outro não consegue atender às minhas expectativas, lembra que nós falamos de esperança? A esperança é confiança e a expectativa. Quando o outro não consegue atender a minha expectativa, isso gera frustração, ânimo abatido. Alguém de ânimo abatido é um prato cheio para o diabo. Alguém frustrado é um prato cheio para Satanás. A pessoa prostrada, a pessoa desanimada é um prato cheio nas mãos do diabo. Tudo o que ele espera é a pessoa estar abatida, é a pessoa estar emocionalmente mexida. Por isso que quando você está com raiva, quando você está nervoso, é melhor você não tomar nenhuma decisão, que com certeza vai ser a pior decisão que você vai tomar. E quantas vezes que você falou alguma coisa quando estava com raiva, quantas vezes você tomou alguma decisão quando você estava nervoso, e passou 1 hora, 2 horas, ou no outro dia, você falou, que burrada que eu fiz. Você se arrependeu do que você falou. Em alguns casos teve como consertar, em outros casos não teve como consertar. São esses momentos de instabilidade que aquele que está ao nosso derredor vai tentar se aproveitar para investir contra a nossa vida. Agora, se a tua expectativa, se a tua esperança, se a tua confiança está no Senhor, Ele não perece, e a fidelidade dele permanece para sempre. Consequência, muito menos frustrações. Pode ter certeza que muito menos armas o seu inimigo vai ter para usar contra você. Diga graças a Deus. Está aí a palavra, está aí o poder de Deus. A cada culto Ele se manifesta. A cada culto o poder dele é derramado. Então você que está me ouvindo,
Você que está me acompanhando, esteja conosco hoje à noite, 20 horas, e também no domingo. O poder de Deus vai ser derramado. Eu vou a mais um breve intervalo e depois quero orar em teu favor. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 35233093. Confira mais novidades no nosso site. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR 180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. A DTE Estofados está há mais de uma década trabalhando com a fabricação de estofados sob medida e reformas em geral. DTE Estofados, na Rua Sicília, número 142, no bairro Jardim Itália. Fone 469-8807-1153. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Se possível, coloque a sua mão sobre o televisor, sobre a minha mão, e o poder de Deus vai visitar você. Você que está aí com um copo com água. Meu Deus e meu Pai, há muitas pessoas, meu Senhor, que necessitam de um socorro, assim como Jesus fez com aquela figueira. Ela secou, Jesus a amaldiçoou. Assim a doença, a enfermidade, o mal na vida desta pessoa venha ser amaldiçoado agora e venha secar, venha desaparecer. Eu estou dando ordem em nome do Senhor Jesus Cristo a todo o mal, os espíritos contrários, espírito de amarração, espírito de enfermidade, de perturbação. Não resiste o poder de Deus. Vai descendo com teu poder, com a tua glória, com a tua unção, Senhor Jesus, e vai queimando, 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 queimando todo o mal, toda a treva, toda a escuridão. Não resiste, não suporta a unção, a glória e o poder de Deus. Eu vou amaldiçoando, repreendendo, paralisando, do menor ao maior, do mais pequeno ao mais grande. Toda a treva, toda a escuridão não resiste, não suporta o poder de Deus. Amaldiçoado, repreendido, paralisado, eu ordeno para o inferno agora que todo mal na vida desta pessoa seja amaldiçoado. A dor, a doença, a enfermidade, a angústia, a tristeza, a depressão, em nome de Jesus, que sai para nunca mais voltar. Poder de Deus toca, unção de Deus toca, a glória de Deus toca agora. Vai curando, vai libertando, vai operando milagre. É o Senhor que pode. É o Senhor que tem poder, assim como aconteceu com a figueira. Eu determino que aconteça na vida desta pessoa, na dor, na doença, na enfermidade, no nódulo, no caroço, no câncer, no sangramento. Toca, Espírito Santo, em forma de fogo. Através da minha mão sai fogo. Através da minha mão, que simboliza a tua, essa pessoa sente um calor, um fogo sobre o corpo dela. E a cura agora, a milagre agora, a libertação agora. Eu estou determinando a cura e o milagre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. O poder de Deus está sobre esta água. Beba com fé e seja poderosamente abençoado. Fique na paz. Não esqueça, domingo à noite, 11 da noite, tem mais uma hora de programação. Segunda, estaremos de volta em nome de Jesus.